Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Quando o Senhor fala, qualquer que receber, em Marcos 9:37, qualquer que receber um desses meninos em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas o que me enviou. E aí João vem e explica, fala, encontramos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, não segue a nós. E nós o proibimos porque não nos segue. Aqui na realidade o problema todo era esse orgulho dos discípulos, que não estava achando que alguém que não seguisse com eles não fosse uma pessoa realmente que seguisse a Cristo. Aqui não fala que esse homem estava ensinando uma doutrina, ou vivendo em pecado, ou fazer coisa. Ele simplesmente não seguia junto com os discípulos. E os discípulos aqui estavam se achando tão grande coisa, que isso aqui é o sentimento faccioso, né? O sentimento faccioso tem isso. O sentimento faccioso, você se considera, se acha alguém por causa do grupo no qual você está incluído. E de repente você encontra um que não está nesse grupo, mas que fala a mesma coisa, faz a mesma coisa, segue o mesmo Senhor, você vai, não, esse aí, nós temos que proibir isso aí. Tem que calar a boca dele, porque ele não segue conosco. Ele não fala assim, não segue o Senhor, não segue conosco. Porque ele provavelmente seguia o Senhor, tanto é que ele expulsava demônios em nome do Senhor Jesus. Jesus, porém, disse no versículo 39, não lhe o proibais, pois ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Então ele está deixando muito claro que eles não tinham nada que interferir naquele homem, pelo que ele estava fazendo, porque ele não estava sendo contra, ele estava sendo a favor. Agora, isso certamente não tem a ver com doutrina espírita. Então o espírita usar essa passagem é de uma malandragem tremenda, porque o espiritismo nega a essência do cristianismo. O Cristo espírita não é o mesmo Cristo que nós adoramos, que nós louvamos, que nós encontramos nas Escrituras, é outro. É a mesma coisa o Jesus do mormonismo. Quem é aquele Jesus do mormonismo? Quem é? Sabe quem é? Ele é um homem que há zilhões de anos atrás, numa antiguidade muito remota, ele se esforçou tanto para ser uma pessoa melhor, que ele conquistou o direito de criar o seu próprio universo. E aí ele criou este universo, né, supostamente, do qual ele é criador, e aí esse é o Jesus dos mormons. É nesse Jesus que você crê? De jeito nenhum, de maneira nenhuma. E o Jesus dos espíritas é o mesmo que nós cremos? De maneira nenhuma, é outro Jesus. Só tem o mesmo nome. Porque é um Jesus que não é Deus. É um Jesus que, muito semelhantemente à doutrina mormon, ele é um espírito que se elevou, né, que reencarnou mais vezes e chegou a um patamar mais elevado de elevação espiritual, coisa assim. E segundo o espiritismo, ele não morreu e ressuscitou. Ele morreu, mas não ressuscitou. Ele está agora como um espírito elevado. Não como um homem de carne e ossos no céu. Então, quando você sabe de todas essas coisas, você pode falar assim, não, mas esse Jesus deles é fake. É fake, é uma nota de R$3. Não vale nada. Então é sempre importante saber se nós estamos falando da mesma pessoa. Porque o Jesus da Bíblia, essa é outra conversa. Esse é o que nós encontramos aqui em todo o volume bíblico que fala dele. Então, outra coisa que o Espírita também ensina, lá em Hebreus capítulo 9, tem um versículo que diz assim, no versículo 27, versículo 26, de outra maneira necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou
para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então Jesus da Bíblia é um que veio para aniquilar o pecado morrendo, sacrificando-se para aniquilar o pecado. E no versículo 27 diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Agora veja que diferença, não é? Aos homens está ordenado morrerem uma vez. O Espiritismo e muitas religiões, outras orientais principalmente, dizem que o homem morre e reencarna, reencarna trocentas vezes. A Bíblia fala, a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus, ela fala: aos homens está ordenado morrerem uma vez. E depois disso uma reencarnação? Não. E depois disso o juízo. O juízo. Então todos esses espíritas que morreram esperando que iriam reencarnar, perderam o tempo, porque depois da morte vem o juízo. Eles estão aguardando agora no Hades para o dia do juízo final, quando serão lançados no lago de fogo. E também Cristo ofereceu-se como sacrifício uma vez para tirar os pecados de muitos. Isso vai contrário a toda a doutrina espírita, que diz que você é que sofre para purgar os seus pecados. Também vai contra, totalmente contra. Então não tem nada na doutrina espírita que possa se fazer semelhante ao que nós aprendemos nas escrituras bíblicas. Então, o Jesus do qual eles falam não é o mesmo. Não é o mesmo. Existe o Evangelho segundo Allan Kardec. O que é o Evangelho segundo Allan Kardec? Num dos livros de Allan Kardec, ele explica. Ele disse que ele trouxe essas doutrinas das religiões orientais, reencarnacionistas, mas que para jogar isso no mundo ocidental, ninguém iria aceitar. Né? Porque nas religiões orientais você tem a reencarnação, você tem tudo isso. Nas religiões hindus, por exemplo, do hinduísmo, do budismo tibetano, mas ninguém ia engolir isso se ele trouxesse... Isso está escrito no livro dele, eu tenho até a citação do livro. Ninguém ia engolir essa história se ele chegasse seco assim e jogasse, assim, a verdade é essa aqui, gente. A pessoa morre, reencarna e tal. Então o que ele fez? Ele mesclou com o cristianismo, com o evangelho, e escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque ele falou que aí assim, os ocidentais aceitariam mais facilmente as ideias novas que ele estaria trazendo. Percebe? E ele era racista também, né? Allan Kardec era racista. Ele era racista. Tem um livro dele que ele fala o seguinte, olha. No livro Obras Póstumas, primeira parte, capítulo da Teoria do Belo. Abre aspas. O negro pode ser belo para o negro, como um gato para os gatos. Mas não é no sentido absoluto, porque os seus traços grosseiros, os lábios grossos, acusam materialidade dos seus instintos. Podem perfeitamente exprimir paixões violentas, mas nunca variedades do sentimento e as modulações de um espírito elevado. Allan Kardec. Então isso é o que ele achava do negro. Hoje ele ia ser preso, né? Ia ser preso por racismo. Um outro livro dele, A Gênese, da editora Leake, primeira edição, diz assim, abre aspas, o progresso não foi, pois, uniforme em toda a espécie humana. Ele está falando da evolução. Porque Allan Kardec veio com as ideias dele no século XIX, quando surgiram também as ideias de Charles Darwin, da evolução. Então ele pegou, juntou tudo e começou a ensinar a evolução espiritual. O progresso não foi, pois, uniforme em toda a espécie humana. As raças mais inteligentes naturalmente progrediram mais, e as outras, mais que as outras, sem contar que os espíritos, recentemente nascidos na vida espiritual, vindo a se encarnar sobre a Terra, desde que chegaram em primeiro lugar, tornam mais sensíveis a diferenças do progresso. Com efeito, seria impossível atribuir a mesma antiguidade
de criação aos selvagens, que mal se distinguem dos macacos, do que aos chineses e ainda menos aos europeus civilizados. Fecha aspas, Allan Kardec, livro A Gênese. O que ele está dizendo é o seguinte: os espíritos que surgiram mais antigamente são os das raças brancas, caucasianas hoje, porque são mais elevadas. E depois as raças orientais, e no fim, que ele fala aqui, os que mal se distinguem dos macacos. Ele está se referindo aos negros. Quando eu leio um negócio desse, que é da pena de Allan Kardec, eu não concordo com isso, claro, né? Não vai ninguém me mandar prender por isso. Eu fico pensando como é que pode ter pessoas negras que adotam o espiritismo como sua religião. Será que eles não sabem disso? Não leu? Os livros estão aí, você encontra na internet, você pode comprar na livraria, está aí. Um outro trecho de livro de Allan Kardec, abre aspas: esses espíritos dos selvagens, entretanto, pertencem à humanidade, atingirão um dia o nível de seus irmãos mais velhos. Mas certamente isso não se dará no corpo da mesma raça física que é impróprio a certo desenvolvimento intelectual e moral. Quando o instrumento não estiver mais em relação ao desenvolvimento, emigrarão de tal ambiente para se encarnar num grau superior, e assim por diante, até que hajam conquistado todos os graus terrestres, depois do que deixarão a Terra para passar a mundos mais e mais adiantados. Isso aqui foi publicado na Revista Espírita, de abril de 1863. O título era A Perfectibilidade da Raça Negra. Depois um outro trecho, abre aspas: por que há selvagens e homens civilizados? Se tomarmos uma criança hotentote seria negra, recém-nascida, e a educarmos nas melhores escolas, fareis dela um dia um Laplace ou um Newton? Falando aqui de dois grandes homens da ciência. Em relação à sexta questão, dir-se-á sem dúvida que o hotentote é de uma raça inferior. Então perguntaremos se o hotentote é um homem ou não. Se é um homem, por que Deus o fez e a sua raça, deserdado dos privilégios conhecidos, a raça caucásica? Se não é homem, por que procurar fazê-lo cristão? Fecha aspas. Isso está no Livro dos Espíritos, publicado pelo Instituto de Difusão Espírita de Araras, Estado de São Paulo. Então você vê que isso aqui, quem segue uma religião dessa, ou nunca leu sobre o Espiritismo, né? Ou leu e de propósito considera os negros inferiores. E, no entanto, se você pegar, eu encontrei na internet, de uma sociedade de cientistas, de aborígenas cientistas. Os aborígenas são aqueles indígenas australianos que são considerados assim, os mais próximos dos homens primitivos, né? Porque eles têm um rosto largo aqui, aqui em cima, aquela cara feia e tal, né? Então eles acham que aquele lá é o mais próximo dos homens das cavernas. Mas é uma associação de cientistas, de aborígenes cientistas. Quer dizer, os caras são tão inteligentes quanto qualquer outra pessoa. Tem nada a ver a etnia da pessoa. Então, aqueles que falam aquilo lá, que pegam uma passagem do Evangelho e está querendo associar aquilo a cristianismo, não entendem que o Jesus dos Evangelhos não é o mesmo Jesus do Espiritismo. Espero que tenha me dado a entender. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.